Hola a todos, sean muy bienvenidos otra vez. Se a gente for falar de um tempo verbal na língua espanhola que nós brasileiros estamos super propensos a cometer erros, esse tempo verbal é o imperativo. E antes que você me pergunte o que é o imperativo, acho que o próprio nome já nos dá uma bela de uma ideia, né? Imperativo, império, imperador, ou seja, ordem, comando, né? E é claro, sugestão. Então toda vez que a gente vai falar vai dar uma ordem de alguma natureza para alguém, ou até um pedido ou uma sugestão, a gente está utilizando isso em qualquer idioma, pelo menos nos idiomas ocidentais, o que nós chamamos de tempo verbal imperativo. E com isso eu repito, você brasileiro, assim como eu, precisa prestar muita atenção nessa aula, porque é algo que você não parou para, digamos assim, analisar em termos da sua própria língua, no caso a língua portuguesa, e isso inevitavelmente acaba sendo, é triste ter que falar, mas acaba sendo uma pedra de tropeço pro aprendizado aí e pra comunicação, é claro, da língua espanhola. Mas antes de mais nada, vamos dar uma olhada nessa estrutura do imperativo pra gente encontrar e descobrir esta pedra de tropeço, essa casca de banana que eu já mencionei aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos só relembrar um ponto super importante, que todas as aulas que eu falar de tempo verbal eu vou bater nessa tecla, que assim como a língua portuguesa, o espanhol tem 3 tipos principais de verbos. Os verbos terminados em ar, os verbos terminados em er e os verbos terminados em ir. Nós, em português, ainda temos o verbo por, que termina em OR, né? Mas ele é uma exceção, né? Da exceção. Mas nós temos um 4º tipo. Ponto pra nós. Então a gente tem que basear, a gente tem que se basear nesses três tipos de verbos pra praticar, pra colocar na tabelinha. Tem gente que não gosta de tabela, eu amo tabela pra praticar tempos verbais, né? Seja passado, futuro ou, no caso aqui, o imperativo. A gente precisa entender, né, quais são os padrões ali de conjugação de cada tempo verbal, que devem ser sempre divididos, né, categorizados, melhor dizendo, dentro desses 3 padrões, desses 3 verbos, ar, er, ir. Então, como a gente está vendo aqui na tabela, primeiro de tudo, a gente não vai encontrar o pronome, a primeira pessoa do singular, ou seja, o pronome yo. E por que isso? Porque é impossível você dar uma ordem para si mesmo, tá? Então não vai ter yo. Começamos já com o tu. E aqui, como representante dos verbos terminados em ar, nós temos o verbo amar. E as suas devidas conjugações, de acordo com todos os pronomes, né? Ficam dessa maneira. Ama, ame, amemos, amar, amen. Representando os verbos terminados em er, vender, vende, venda, vendamos, vender, vendam. E para os verbos terminados em ir, vivir, vive, viva, vivamos, vivi, vivam. Então essa é a estrutura, não tem muita irregularidade nessa estrutura, tá? Todos os verbos terminados em ar vão terminar dessa maneira, todos em er vão terminar dessa maneira, todos terminados em ir vão terminar dessa maneira. E aqui um comentário pós-gravação. Na verdade, existem alguns poucos verbos que apresentam uma irregularidade no pronome tu. São eles: decir, que fica di; hacer, que fica has; ir, que fica de; oír, que fica oye; poner, que fica pon; salir, que fica sal; tener, que fica ten; e venir, que fica ven. Claro que há mais coisas a serem abordadas no verbo imperativo, por exemplo, a utilização do imperativo com alguns pronomes reflexivos, por exemplo, llévame, levántate. Mas isso é a história para outra aula, vamos focar no que é mais importante aqui, beleza? Agora aqui a gente entra na parte que nos pega, digamos assim, a forma negativa do imperativo. Provavelmente você tá surpreso, mas como assim forma negativa? Não é a mesma coisa, só colocar um não na frente? Né? Por exemplo, fale, não fale. Diga, não diga. Não é isso? Sim e não. Sim, porque a gente precisa ter em mente que para a segunda pessoa do plural,
Bom, apesar de oficialmente a segunda pessoa ser o tu, nós, assim como as pessoas que falam espanhol, os hispanohablantes, utilizamos muito o pronome, que é a terceira pessoa, como segunda, que é o você, né? Então tu e você, vamos dizer assim, na prática acabam tendo a mesma função, correto? Apesar das diferenças, é óbvio, mas em essência a gente usa com o mesmo propósito. Porém, como eu já disse, eles não são a mesma pessoa, digamos assim, gramaticalmente falando. O tu é a segunda pessoa do singular e o usted é terceira pessoa do singular. E a terceira pessoa do singular de fato não vai apresentar nenhuma mudança entre afirmativo e negativo da forma imperativa. Espero que tenha dado para entender. A forma afirmativa imperativa e a forma negativa imperativa. Né? Por exemplo, no hable, hable. Hable, no hable. Hable comigo, no hable comigo. Então estou usando aqui o pronome usted, a conjugação imperativa do pronome usted, beleza? De forma idêntica em português nós teríamos fale comigo, não fale comigo. O porém é que o pronome, a segunda pessoa do singular, ou seja, como eu já falei, o pronome tu, vai apresentar variações na forma afirmativa e na forma negativa. Por exemplo, usando o mesmo verbo hablar que eu usei ali, habla comigo. No hables comigo. Perceba, habla vira hables, né? Ou seja, claro, no hables daí, né? Habla comigo, no hables comigo. E se você falar no habla comigo, tá errado? Bastante. Por quê? Porque, na verdade, essa questão de falar assim, de não mudar, né? Porque a gente usa muito, apesar, em português, como eu já disse, no Brasil principalmente, a gente fala tu e fala você, né? Mas quando o assunto é imperativo, do dia a dia, na prática do dia a dia, nós utilizamos, embora não saibamos, muitos de nós não saibamos, mas nós utilizamos o imperativo do pronome tu. Vou te dar um exemplo. Faz um favor pra mim. Fala com seu irmão. Diz pra mim se isso não é verdade. Então, todos esses, né, o fala, faz, diz, como imperativo, ele é do pronome tu. Então, se a gente for aplicar a forma negativa do pronome do imperativo do pronome tu, a mesma regra em essência da língua espanhola que eu acabei de mostrar para vocês vai acontecer também em português. Ou seja, não me faças um favor, não fales com o teu irmão e não digas. Fala, não fales. Faz, não faças. Diz, não digas. É claro que a gente não respeita essa regra, não tem outra forma de falar isso. Nós não respeitamos essa regra aqui no Brasil, pelo menos na linguagem popular do dia a dia, mas ela existe e, bom, em espanhol ela não é desrespeitada, como eu disse. Então, se você falar no habla comigo, querendo dizer não fala comigo, existe uma chance muito grande de você ser mal interpretado. Ou seja, de você estar passando a ideia de estar falando de alguém contando que alguém não fala com você, né? Digamos assim, mi hermano no habla comigo, por exemplo, né? Do que efetivamente dando um comando, né? Uma ordem, um pedido, uma sugestão, enfim, para alguém. Agora tem um segundo pronome que, apesar de não ser tão importante para nós latinos, por ser menos usado aqui na América do Sul, Central, enfim, onde se fala espanhol, mas acho importante a gente dar uma olhada nele também, que é o vosotros. E junto com ele toda a tabela, enfim, como a gente já fez com a forma positiva, a forma afirmativa, imperativa. Então o vosotros ali, como a gente já viu, né, vai ter na forma afirmativa, hablar, né, ou seja, falai, né? Mesmo para nós brasileiros o vós, né, não é tão utilizado, né? Mas como eu já falei anteriormente, o vosotros acaba sendo, mesmo para os latinos, mais importante de se conhecer, mais utilizado, né? Ou menos ignorado, se você preferir, do que o vós para nós brasileiros, tá? Então não dá para ir nessa, vosotros, vós, então deixa para lá. Não, vamos lá. Hablar, no habléis. Vender, no vendais. Vivi, no vivais. E os demais pronomes, como eu já disse, não vai ter mudança nenhuma na forma afirmativa da forma negativa, no imperativo, é claro. Como a tabela que eu tô mostrando para você nesse exato momento. Então, para resumir e finalizar, a gente tem que tomar cuidado com o pronome tu, que é super, ultra, mega utilizado em espanhol, assim como é bastante utilizado aqui no Brasil, né? E também o pronome vosotros,
porque ambos, tu e vosotros, vão ter uma forma imperativa na hora de falar que sim e uma forma imperativa na hora de falar que não. Não é difícil, é só uma questão de praticar essa ida e vinda, negativa e afirmativa e negativa, e vai dar tudo certo. E aí, esse vídeo ajudou você? Se te ajudou, já sabe, né? Curta, compartilhe com um amigo que está estudando espanhol, que quer começar a estudar espanhol. E a gente se vê aqui mesmo nesse canal no nosso próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.